amigos! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada da série A Imperatriz. Elizabeth acompanha sua família em uma viagem para que a sua irmã Helene conheça seu futuro noivo, o imperador Francisco. Ela não tem um bom relacionamento com a sua mãe, pois sempre se negou a seguir as regras e casar com os pretendentes escolhidos, mas é próxima da sua irmã. Após chegarem, Elizabeth conhece Francisco e chama sua atenção por ser diferente da maioria das garotas. O Francisco não está feliz com o noivado, pois a sua mãe Sofia o convenceu a noivar em prol da Áustria, pois o casamento com a Bavária fortaleceria o trono, além de que a chegada de um herdeiro acalmaria o povo, que tem feito diversas revoltas devido à miséria em que vivem. Logo, Francisco conhece a Helene, mas ela não chama sua atenção como a Elizabeth. Enquanto isso, a Elizabeth conhece o Maximiliano, irmão do imperador, que também se interessa por ela. Durante a noite, o Francisco manda chamarem a Elizabeth. Ele demonstra seu interesse em noivar com ela e se beijam. Apesar da hesitação dela com o noivado, pois magoará sua irmã, ela também gostou de Francisco e quer viver este amor. No dia seguinte, o Francisco surpreende a todos ao pedir a mão dela em casamento. Eles ficam noivos e a Helene fica arrasada. Nos meses seguintes até o casamento, os dois trocam cartas apaixonados. Logo, Elizabeth e o Francisco se reencontram para os preparativos do casamento e ela começa a ser doutrinada sobre como se vestir e se portar, o que não a agrada. Além disso, os rebeldes bolam um plano para acabar com a família real e Ava se infiltra entre as damas da Elizabeth com o nome da Condessa Leontine, para ganhar a confiança deles e conseguirem o acesso que precisam. Logo, o casamento acontece. Durante a festa, o Francisco é pressionado para tomar uma decisão de apoio em relação à posição do país na guerra, pois há uma tensão entre a França e a Rússia e precisam se posicionar, especialmente agora que os russos invadiram a fronteira deles. Entretanto, ele não quer se envolver, pois prefere focar na união do povo e construir uma ferrovia pelo país. Isso não agrada sua mãe e o conselho, mas ele segue com a ideia. Ele pede um investimento para o Von Sina, que aceita devido à influência da Louise. O Francisco e a Louise eram amantes, mas ele rompeu com ela ao noivar com Elizabeth e isso a desagradou. Ela aproveita a cerimônia de casamento para provocar a Elizabeth, revelando a relação entre eles, e isso deixa a Elizabeth irritada. Enquanto isso, o Maximiliano está irritado com o casamento, pois sente que o Francisco tirou dele a oportunidade de ficar com Elizabeth. Ele aproveita a festa para tramar contra o seu irmão, para conseguir tomar o seu lugar como imperador. Ele conversa com o embaixador da França e diz que o Francisco não quer a paz, para que a Alemanha e a Rússia se destruam e se beneficiem, e também implanta a ideia de se tornar um imperador, para que o apoiem e façam uma aliança. Já Sofia se encontra com o príncipe Gustavo, com quem se envolveu há muitos anos atrás. Ele suspeita que seja o verdadeiro pai de Francisco e pede que ela fuja com ele para viverem o amor que sempre quiseram, mas ela não aceita. Após o casamento, Francisco descobre que os franceses cortaram a relação com eles, mas não sabe sobre a influência do seu irmão. 2 meses se passam e Elizabeth é pressionada por Sofia para engravidar. Já o Francisco tenta contato com a França e com a Rússia sem sucesso, então decide se encontrar com Alexandre, filho do czar, pois ele é o mais aberto à comunicação para que retirem as tropas da fronteira. É então que Elizabeth dá a ideia de ir em uma caçada e sua interferência não agrada nada a Sophie, que se sente cada vez mais desafiada e vê as suas ideias sendo desconsideradas. A caçada acontece e o encontro com Alexandre estava agradável, mas o Maximiliano novamente intervém escondido do irmão. Ele implanta a ideia de que o Francisco não quer se comprometer com a guerra para se beneficiar e que não é confiável, deixando o Alexandre desconfiado. Além disso, a Elizabeth chama a atenção do Alexandre, que é inconveniente com ela, mas ela o confronta e mata um animal após ele não conseguir. Isso é visto por Alexandre como uma vergonha e ele vai embora revoltado e se negando a tirar as tropas russas da fronteira da Áustria. Com isso, o Francisco fica magoado com o comportamento da Elizabeth e o Maximiliano se aproveita para se aproximar mais dela. O Francisco manda as tropas para a fronteira, mas dá a ordem para não atacarem, apenas para mostrar ao exército russo que não querem uma guerra, mas que estão preparados caso seja necessário. Sua decisão novamente não agrada os conselheiros. Além disso, o povo está cada vez mais revoltado com a pobreza e com as mortes, pois a realeza manda matarem todos os rebeldes para protegerem o reino. O Francisco percebe a dor do povo, mas acata as ordens da mãe, que acredita que eliminar os rebeldes é a única solução para ficarem seguros.
Com isso, eles mandam Elizabeth visitar uma fábrica para conhecer os operários e acalmar o povo. Entretanto, ela percebe as péssimas condições que eles vivem e fica incomodada. Ela desobedece às ordens e tem contato com o povo, o que gera um tumulto, e ela é levada de volta ao palácio, onde chamam a sua atenção por sua imprudência. Ela se cansa e começa a se afundar em festas e bebidas e se afasta do Francisco. Além disso, o Francisco descobre que perdeu o investimento do Von Cinna para a ferrovia, pois descumpriu o acordo de investir nos operários ao mandar os militares para a fronteira. Então ele se encontra com a Louise para que ela faça a ponte e o convença novamente a apoiá-lo. Apesar dela estar noiva do barão, ela ainda quer ficar com o Francisco e o beija. Ela aceita ajudar em troca de que ele pense no que pode fazer por ela, e ele fica pensativo. Enquanto isso, Maximiliano se reúne com o conselho e consegue o apoio deles para se tornar o novo imperador. Ele também vai atrás do apoio da igreja e tenta conseguir o apoio da sua mãe para realizar o golpe. Já a Ava fica muito próxima da Elizabeth e pensa em desistir do plano, mas ao perceber que ela se perdeu, ela se encontra com Egon e passa as informações necessárias para ele se infiltrar no palácio e matar todos. Ela também descobre que a Amália desconfia dela e está atrás de informações. Logo, a Sophie se cansa da Elizabeth, já que ela não conseguiu dar um herdeiro ao Francisco e não considera que ela seja adequada para o trono. Ela confronta Elizabeth e revela que ela precisa colocar o trono em primeiro lugar. Então, restam duas opções. Ou alegam que a Elizabeth está doente e anulam um casamento, ou ela fica, mas terá que seguir todas as regras, incluindo ter um quarto separado do imperador e só vê-lo em dias determinados. Ela diz que o Francisco já concordou e a Elizabeth fica revoltada. A Sophie também demite a condessa responsável pela Elizabeth, pois a culpa por não tê-la controlado. A Elizabeth quer falar com o Francisco, mas acaba encontrando com Maximiliano, que diz que não deixará que ninguém se livre dela e alerta que as coisas irão mudar, mas que sempre estará ao seu lado. Eles se beijam, mas ela manda ele sair. Ele também vai ver o Francisco e revela que tem o apoio de todos, inclusive da Elizabeth, e que se tornará o novo imperador. O Francisco se revolta. Enquanto isso, a Elizabeth começa a se sentir mal e descobre que está grávida. Ela vai falar com o Francisco, mas ele está bravo por pensar que ela está ao lado do Maximiliano. Ela nega e o questiona sobre a sua mãe, que quer que as coisas mudem, mas ele concorda que ela precisa mudar e a Elizabeth decide ir embora e não revela sobre a gravidez. Ela desabafa com a Ava, que pede que ela fique, pois percebe que ela pode ajudar o povo, mas já é tarde para ela mudar de ideia. Então a Ava trai o Egon e informa sobre a invasão. Assim, quando ele entra, ele é pego. Com isso, a Elsa, que também é uma infiltrada, se opõe a ela e alerta que se ela sair de Viena, vão matá-la pela traição. Após isso, ela descobre que a Amália conseguiu fotos que provam que ela não é a Leontine e a confronta. A Amália quer revelar a verdade para Elizabeth, então a Ava a empurra para eliminá-la. Enquanto isso, Maximiliano descobre que as tropas russas se retiraram, o plano de Francisco deu certo e o conselho não está mais ao lado dele. Ele vai falar com a sua mãe, que revela que nunca esteve ao seu lado e o humilha por ser fraco. Já Elizabeth tenta ir embora do palácio, mas uma multidão está acampada no portão. Ela decide falar com eles e, ao ver a situação do povo, ela revela que está grávida para dar esperança a eles. A notícia chega em Francisco e Sophie, que ficam surpresos. Gente, se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever no canal pra gente continuar produzindo outros resumões pra vocês. Deixa aí também o seu joinha pra divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!